Som, testando o som.
Seja louvado o teu nome, Senhor, seja louvado o teu nome. Continua, Senhor, nos ajudando. Continua, Senhor, nos dando graça e força. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, Senhor, sobre o teu povo. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor, para todo sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Seja louvado o nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Deus continue abençoando a sua igreja, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los para juntos nós louvarmos ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã, hino de número 200 da nossa harpa cristã. Eu quero pedir ajuda para nossa irmã Francisca. Graças a Deus. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor,
Aleluia, glória a Deus. Ainda o hino de número 186 e o pastor pede que os irmãos tirem a oferta. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus, quero vestir a armadura pra lutar com coragem e calor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Jesus, eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu irei ao findar esta luta, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, seja louvado o nome do Senhor. Deus continue abençoando a igreja, e que nós, irmãos, possamos continuar caminhando de valor em valor a nossa jornada em rumo à Canaã celestial. Eu quero convidar a amada igreja para nós fazermos a leitura num texto bíblico, no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, nós vamos ler o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Os irmãos que estão em casa conosco também, acompanhando, cultuando ao Senhor, Deus abençoe. Já já eu farei menção do nome de alguns irmãos aqui. Vamos primeiro ler a palavra, e que nos diz assim:
E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, mancebo, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde o ombro para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zulfi, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo que diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Todos juntos dizemos amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, meus amados irmãos. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar aqui o nosso irmão Edson para nos dirigir a Deus em oração. Continuemos orando uns pelos outros. Eu conversei com a nossa irmã Joana ontem a respeito do irmão dela que está internado, mas graças a Deus ele já está bem melhor, nem ainda internado, mas bem melhor, já saiu do respirador. Deus está agindo, Deus está dando vitória, Deus está respondendo às nossas orações, meus irmãos. Então continuemos orando, intercedendo uns pelos outros. Estamos, irmãos, com a paz do Senhor? Oremos todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus amado, nesse momento que estamos passando, Senhor, em dias difíceis, Senhor, mas que não nos deixe faltar a esperança, Senhor. Assim como o Senhor reanimou a esperança de Moisés, Senhor, naquele dia, Senhor, embora ele estava passando, Senhor, por problemas difíceis, Senhor. Um homem que estava totalmente sem esperança, meu Deus. Mas o Senhor sabe como reanimar a esperança. Deus, olha para cada um de nós, Senhor, e para o que estamos passando individualmente, Senhor. Cada um de nós temos uma dificuldade, um problema, Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Se o Senhor olhar para mim, Senhor, só a Tua graça e a Tua misericórdia será sobre a minha vida, Senhor. Mas que o Senhor venha descer sobre nós a Sua graça, Senhor, que não nos deixe faltar a esperança, Senhor, que não nos deixe faltar a esperança. O Senhor sabe como reanimar a esperança do homem, da mulher, do aflito, e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão Edson Elias, está muito nos ajudando aqui na parte técnica, né, na transmissão através aí do Facebook. Deus abençoe a irmã Andréia, a irmã Maili, a irmã Geisa, que estão conosco, a irmã Cristiane. Graças a Deus. E assim, irmãos, vamos continuando servindo ao Senhor e aprendendo da sua palavra. Nós vimos
nestes dias, e vamos por mais alguns dias, fazendo um estudo sobre os personagens bíblicos, né? Um estudo sequencial, porque o tema é personagens bíblicos. E a cada quarta-feira, irmãos, nós temos aprendido aqui um pouquinho sobre cada um. E o objetivo de nós aprendermos sobre o caráter e as virtudes dos servos do Senhor do passado, o objetivo é que nós busquemos também que o Senhor nos molde, que o Senhor nos dê também caráter e virtudes como a estes servos, para que nós possamos melhor servir ao Senhor, melhor nos apresentar ao Senhor. Nós sabemos, quando falamos sobre Jó, né, um ponto forte aí sobre a sinceridade, e eu disse naquela ocasião que nós, como seres humanos, porque assim, irmãos, por conta do pecado, nós sofremos uma deformação muito grande no nosso caráter. E por conta disso, nós disfarçamos muito bem. Mas nós conseguimos disfarçar diante dos homens, mas nunca diante de Deus. E quando nós olhamos para o espelho, que é a palavra de Deus, nós podemos perceber o quanto nós precisamos melhorar. Então, este é o objetivo, irmãos, destes estudos, para que nós busquemos para as nossas vidas também estas qualidades, estas virtudes, este caráter santo, para nós melhor servir ao Senhor. Domingo, irmãos, antes de nós entrarmos no texto aqui, domingo nós vamos dar início, vamos retomar a escola bíblica dominical, a princípio com os jovens, né? Nós vamos usar aqui o templo, até porque não é conveniente ainda ter todas as salas funcionando, né, por conta de espaço físico. Mas nós vamos, neste primeiro momento, retomar com a classe dos jovens. E os irmãos, as irmãs que porventura quiserem estar aqui, pode vir também, viu, irmãos? Embora seja com os jovens, mas nós não vamos estar ministrando assim, assunto de namoro, né, esses assuntos assim mais para jovem mesmo, né, assuntos gerais da palavra. Eles me sugeriram alguns temas e é importante para todos, e se algum irmão assim quiser, pode vir, mas será às 10 horas, tá? Nós vamos num horário alternativo por enquanto. Então, domingo às 10 horas nós estaremos aqui dando o início aí à nossa escola dominical, o reinício, né, digamos assim. E à noite o nosso culto, que também voltará a ser, primeiro domingo, né, o culto temático, o culto de missões. E já conversei com o irmão Douglas, e nós vamos também já ir retomando, vamos, né, para quando tiver tudo bem assim, né, tudo normal, né, que o povo está falando, então a gente já vai estar já no ritmo já, e não vamos escanhar tanto, né. Está tudo bem lá, irmã Elenilda? Mais ou menos, irmã Elenilda? Irmão Edson está melhor? Amém. Nós estamos orando, viu, irmã? Deus vai dar grande vitória. Graças a Deus. Meus irmãos, irmão Vicente, abre essa porta para nós, por gentileza. Isso, obrigado, varão. Porque nós não estamos podendo ainda usar o ar-condicionado, irmãos, e aqui na frente fica bastante abafado. Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9,
do versículo 1 a 6, nós lemos, irmãos, sobre Saul, que recebeu do seu pai uma missão de procurar as jumentas que haviam se perdido. E interessante que Saul, ele se destacava pela sua estatura, né, acima do ombro para cima. Lá em Israel não tinha homem mais alto que Saul. E diante desta missão, ele chamou um dos moços, né, um dos servos de seu pai, para fazer essa busca. E nós vemos no versículo 3 que as jumentas se perderam, e veio a ordem do seu pai, no versículo 3, para ele buscar as jumentas. Versículo 4: passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali para a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. E, continuando procurando, chegaram à terra de Zufi, e então Saul achou por bem desistir da procura. Saul achou por bem falar com o moço que lhe acompanhava: olha, vamos deixar essa jumenta para lá, vamos voltar para casa, para que meu pai não fique preocupado duas vezes, nem com a jumenta e nem conosco. Mas o moço de Saul fez uma resposta, deu-lhe uma resposta, talvez ele não esperava. Versículo 6: porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamo-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. E este homem é Samuel, e é de Samuel que eu quero trazer, sobre a vida, sobre o caráter de Samuel, que eu quero trazer uma palavra para nós nesta noite, baseada aqui no versículo 6 do texto que nós lemos. As 3 características de Samuel. E características essas, irmãos, muito necessárias para cada um de nós. Então, a primeira característica: Samuel era um homem de Deus. Não apenas um homem, mas um homem de Deus. Nós sabemos, pela narrativa bíblica, que Samuel nasceu por um milagre divino. A sua mãe Ana era estéril, e Deus tinha, irmãos, um plano tão grande na vida de Samuel, e Deus permitiu que Ana passasse por tudo que ela passou, para que o seu plano fosse cumprido através da vida de Samuel. Ana fez um voto a Deus, e passado o tempo que Ana tinha dito, né, quando o menino fosse desmamado, ela o entregaria no templo, e ali ele serviria ao Senhor todos os dias da sua vida. E eu achei interessante, há muitos anos atrás, ouvindo um ensino numa reunião de obreiros, lá no Ipiranga, saudoso pastor José Apolônio, quando haveria a consagração de obreiro, acho que um mês para frente, e o pastor José Apolônio, ele falou sobre Samuel e sobre essa atitude de Ana quando o menino for desmamado. Então ele deixou para os obreiros naquela época, e hoje também, neste momento, tem
obreiros que possam estar nos ouvindo. E eu faço questão de lembrar as palavras do pastor José Apolônio, porque hoje nós vemos na igreja, às vezes, uma escassez de obreiro. E os obreiros que estão aí trabalhando, olha para os rapazes, por exemplo, e olha para os irmãos e pensa consigo, não tem obreiro aqui. São meninos ainda, precisa aprender. Então o pastor José Apolônio aconselhou o seguinte: traga os meninos aqui para ser obreiro, mas traga os meninos desmamados, porque ministério é para quem consegue comer comida sólida. E eu achei interessante, e vou tirar o óculos porque está embaçando, e eu achei interessante, e faço questão de lembrar isso, porque todos têm capacidade, né? E Ana entregou Samuel lá no templo, depois que ele estava desmamado, e foi uma bênção. Ele foi ali discipulado pelo sacerdote Eli, e veio ser uma grande bênção para a sua família, veio ser uma grande bênção para o ministério, e veio ser uma grande bênção para toda a nação Israel, aquele jovem Samuel. Samuel exerceu o tríplice ministério, juiz, sacerdote e profeta, e teria falecido mais ou menos com 52 anos de idade, né? Olhando assim pela narrativa bíblica, um tanto quanto jovem, mas sabemos nós, irmãos, que todos nós estamos aqui de passagem. Pastor Daniel dizia enquanto estava aqui conosco, talvez ele esteja dizendo isso lá em Itapevi, que crente não espera a morte, crente espera o arrebatamento. Mas se a morte chegar, a gente vai e vamos aguardar o arrebatamento, e seremos arrebatados de uma forma ou de outra. Amém, meus irmãos? Mas aqui as 3 características de Samuel são muitas, irmãos, são muitas, mas nós vamos fechar nessas 3 aqui. Samuel era um homem de Deus. Aquele jovem andando com Saul, procurando junto com Saul as ovelhas do pai de Saul, as ovelhas do seu senhor, ou as jumentas do seu senhor. Depois de longa caminhada, quando eles chegaram naquela cidade, nas terras de Zulf, Samuel queria desistir, mas ele disse: aqui tem um homem de Deus. E o que eu quero deixar para nós, irmãos, vou falar aqui ainda um pouquinho sobre isso, mas já de primeiro momento, bom é quando nós somos reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos buscar em Deus esta virtude, não para sermos reconhecidos no sentido de sermos aplaudidos pelos que estão ao nosso redor, não. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus. E quando nós somos reconhecidos, não precisa bater no peito e dizer: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Não. Que as pessoas reconheçam. Mas para que as pessoas nos reconheçam desta forma, é necessário alguns pontos aqui que nós vamos falar. E o primeiro é o temor a Deus. Quando nós estudamos sobre Jó, Jó era temente a Deus. Nós vemos que Samuel, por ser reconhecido como homem de Deus,
com certeza eu posso afirmar, Samuel era um jovem temente a Deus. Enquanto ali, servindo no templo, quando Deus o chamou, de primeiro momento ele não reconhecendo a voz de Deus, mas ele foi até o sacerdote por 2 vezes, e na segunda vez o sacerdote o instruiu dizendo: olha, se acontecer de novo, você pode dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel cresceu ali sendo instruído, sendo discipulado, e ele aprendeu com o sacerdote Eli a ser temente a Deus, a respeitar a Deus, a respeitar a obra de Deus, a respeitar o chamado de Deus na sua vida, a respeitar tudo aquilo que se diz respeito a Deus. E eu disse lá há 2 semanas atrás, e vou repetir aqui, porque o temor, irmãos, nesse sentido de respeito, é nós termos o mesmo cuidado, é nós obedecermos, tanto na ausência quanto na presença, mas obedecermos não por medo de uma represália, mas obedecermos por amor. E tudo que o Senhor nos pede na sua palavra, quando nós meditamos na palavra, percebemos, irmãos, que Deus não nos pede nada difícil. Nós que dificultamos as coisas. Mas o Senhor não nos pede nada difícil, nada que seja impossível. Mas o Senhor quer que nós sejamos tementes a Ele. Neste momento que estamos aqui reunidos, neste momento que o irmão, a irmã, que está conosco cultuando aí no seu lar, temor de Deus, reverência a Deus, reverência à palavra de Deus, mas não só aqui no templo, mas em todos os lugares, por onde nós andarmos. Porque desta forma, nós com certeza seremos reconhecidos como servos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, no caso das irmãs. Um homem de Deus, como Samuel, ele era instruído na verdade. Durante o tempo que ele passou ali aprendendo com o sacerdote Eli, ele foi instruído na verdade. Ele foi instruído na palavra de Deus. Ele foi instruído a falar a verdade, não só falar a verdade, mas a andar na verdade, a andar em verdade. E quando nós assim procedemos, as pessoas notam nas nossas vidas uma diferença. É notável. Não precisamos, muitas vezes, nem dizer, eu sou crente. As pessoas notam pelo nosso comportamento, as pessoas notam pela nossa maneira de agir, pela nossa maneira de reagir, pela nossa maneira de falar. E as pessoas não vêm assim dizer, você é crente? Não, as pessoas já afirmam, você é crente, porque você é diferente, você tem um comportamento diferente, você tem uma maneira de falar diferente, você reage de uma forma diferente diante de alguma adversidade, ou diante de alguma provocação, que quantas vezes já ouvimos pessoas dizer desta forma, se fosse eu, agiria assim. Se fosse eu, falaria desse jeito. Se fosse eu. Não. Mas sou eu. E eu e você, irmãos, agimos diferentes.
e precisamos agir diferentes, porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós precisamos buscar no Senhor este caráter, esta virtude, de servos de Deus, de servas de Deus, de mulheres e homens de Deus, para que onde nós passarmos, não que nós sejamos aplaudidos, não, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, porque esse é o objetivo de um homem de Deus, esse é o objetivo de uma mulher de Deus. Jamais buscar a sua própria glória, jamais buscar os seus próprios interesses, não, mas glorificar o nome do Senhor, através da nossa vida, através da nossa atitude, através do nosso caráter. A segunda característica de Samuel: eis que aqui nesta cidade tem um homem de Deus,